Indisciplina. Alô, está no ar mais um Indisciplina aqui na Rádio Comunitária Cantareira 87,5 FM da Brasilândia. Nosso programa vai ao ar todas as sextas-feiras das 16 às 17 horas, com reprise aos domingos das 22 às 23. Você também pode conferir esse programa na web em radiocantareira.org. O Cursinho Livre da Norte está com as suas inscrições abertas para o período letivo de 2021. Por causa da pandemia do novo coronavírus, esse ano as aulas serão disponibilizadas remotamente, sim, online. Então, é só clicar no link que está na descrição deste podcast, deste episódio, para participar. No programa de hoje nós vamos conversar com a rapaziada do Pirituba Connection. Sim, falando sobre política institucional. Então vamos conferir este programa, que é realizado por eu, professor Valmir, André Rossi Zafani, Alisson Santana e Everton Teixeira. Em disciplina. Olá, um bom momento. Está no ar o primeiro Pirituba Connection. Bom, senhores, eu quero trazer uma pauta que está me incomodando já há uns dias. Eu vi na Câmara dos Deputados o Kim Kataguiri, do MBL, sentando o rei no Bolsonaro. E hoje, eu estava no TikTok e eu vi um vídeo desse puto. Você tem idade para estar no TikTok? Bolsonaro. Entendeu? Achincalhando o Bolsonaro. Como se ele não tivesse nada a ver com isso, cara. Como é que pode esses caras, assim, não sei, na opinião de vocês, como é que pode esses caras, de repente, que apoiaram o impeachment, fizeram acontecer, igual aquele Arthur Vidal do Mamãe Chupei, entendeu? Falando contra o Bolsonaro, sendo que esses caras apoiaram tudo isso que está acontecendo. E esses caras estão se passando como tipo, não, eu não conheço esse cara, não foi ele que eu apoiei. Saiu de paraquedas. Vocês estão percebendo isso? Só eu que estou achando que é sacanagem desses tema da gente, ou vocês também estão na mesma percepção aí? Pra mim sempre foi um jogo, cara. Pra mim sempre foi um jogo deles. Sabiam que todo mundo sabia, todo o aspecto da direita sabia que o Bolsonaro era um imbecil, um completo imbecil. E sempre, nem só a direita, mas pessoas que um pouco, né? Por exemplo, eu não voto em ninguém, mas você vê que o cara é completamente inepto pra função que ele tá ocupando. Só que MBL, Joyce Hasselman, toda essa estirpe, essa gentinha que a gente já conhece é o mais do mesmo. E a gente tá num período que partidos como o PP é centrão. Gente, pelo amor de Deus, aonde é centrão? Né? Enfim, centrão, o centrão raiz, é o PMDB, né? Agora é uma caralhada de outros partidos e que dançaram a dança do bolsonarismo. Ué, pra você ver o Bolsodória. O que é o Bolsodória, velho? O que é o Bolsodória? Abraçado. E hoje o Dória nega a parceria, hein? É muita tiração. É muita tiração. Eu tenho uma opinião quanto a isso, o questionamento do André. Eu acho assim que o grande norte do brasileiro médio sempre foi, sempre vai ser a TV, pelo menos no momento atual que a gente está, ainda é a TV. A TV, a mídia, fez uma meia-culpa sobre esse caso do golpe e até hoje não fez um reconhecimento. E os políticos, sabendo que o brasileiro médio ele é facilmente manipulado e tem uma memória muito curta, se utilizou da mesma técnica da TV, da mídia, para cair no esquecimento e atacando agora como se nada tivesse acontecido. Mas o Bolsonaro não caiu de paraquedas, né? Apesar de ele ser paraquedista, ele não caiu de paraquedas lá em Brasília. Então eu tenho que lembrar que não só a mídia fez meia-culpa, mas todos esses políticos que hoje estão querendo se desvencilhar desse governo, eles que participaram. E eu queria abrir um parênteses, inclusive, sobre muitos comentaristas, historiadores, que se dizem historiadores, tem aquele Vilas, que já trabalhou na Jovem Pan, nem sei onde ele está mais hoje,
O cara se desgasta, ele se descabela falando mal do Bolsonaro, gasta todo o vocabulário latim dele para falar mal do Bolsonaro, mas ele não tem a capacidade de fazer uma autoanálise e de pensar de como que ele chegou aqui. Ele não faz uma autocrítica. Até os caras do golpe, o Temer, Aécio Neves, os caras já reconheceram, aquele Tarso Gereissati, já reconheceu que foi um golpe aplicado na Dilma e que ela é íntegra. E esses caras da mídia fazem meia-culpa e não reconhecem. Então essa é a minha opinião. E você, nobre Alisson, o que você pensa sobre o tema? Manda para nós aí, que a gente quer te ouvir. Estão me ouvindo? Sim. Solta o verbo aí. Foi o grupo que eu acompanhei, né? Bastante esses dias, mas acho que não fui contemplado pela fala dos senhores aí, porque não tem muito o que dizer, tipo. É uma aposta realmente, acho que na falta de memória do grosso da população, né? Que não vão averiguar muito isso no final das contas. Quer dizer, não sei como que vai ser que eles vão averiguar agora, porque foi tanta cara de pau, né? Bolsonaro, depois uma quebra de acordo, o MBL que também se juntou com essa galera e agora tá tentando se desvincular dos caras, o Bozo ali e tal. Sei lá, se já é uma corrida eleitoral, cada um tentando explorar o seu espaço ali, né? Tipo, já uma disputa, já prevendo que o Bozo está desgastado, então vamos correr atrás do nosso. Ficar largando esse cara aqui não gera muito engajamento pra gente. Talvez seja isso, eu acho. Eu vou complementar um pouquinho mais ainda da visão inicial, com tudo que vocês falaram, que eu acho que é o seguinte, eu acho que não é só uma questão da política alta, como o Everton estava falando, de um golpe que veio lá de cima, não. Eu acho que, na verdade, assim, as coisas só aconteceram porque caras como esse Kim Kataguiri, esse nojento do Arthur Vidal, essa galera do MBL, influenciaram esse bando de cabeça de bagre que só vive na internet, de rede social, a cair num ponto do vigário que agora os caras se arrependem de ter apoiado, entendeu? Mas o que eu acho que nós aqui, principalmente, não podemos deixar ser esquecido que eles estavam abraçados com esses caras, que eles estavam gritando junto para cair um governo inteiro, entendeu? Por algo que nem teve um crime. Então, assim, antes de passar para a próxima pauta, eu queria só finalizar a minha fala nesse sentido, que eu acho que a gente não pode deixar morrer é a visão que tem um apoio popular em cima desses caras e esses caras estão descolando do Bolsonaro para não se prejudicar, o que eu acho que é feio, e a nossa missão é não deixar isso ser esquecido, que eles apoiaram esse tipo de gente, um genocida desse aí. Olha, eu acho que logo está vindo à tona aí alguma coisa relacionada à eleição de 2018. A gente sabe já que teve muita fake news. Está vindo as notícias do Dallagnol e do Moro que eles foram corruptos e parciais no processo da Lava Jato. Inclusive o Terça Livre saiu do ar, né? O Terça Livre, que é um propagador de fake news, graças a Deus, um a menos. E assim a gente vai ficando um pouco mais livre. Isso, e que está vindo à tona agora, e eu acredito que em breve muita gente lá dentro já sabe dessa facada dele, que não foi verdadeira, que foi só para eleger ele no dia 7 de setembro, para compadecer a todos, e já deve estar próximo de vir à tona, todos já estão pulando do barco. Tem muita história ainda que a gente vai ficar sabendo. Olha, eu não acho... A Lava Jato já está aí em desgraça, né? Então agora é só a gente aguardar. Mas eu não acho que vai vir alguma coisa à tona. Você tem o Fux xingando, falando do Bolsonaro do lado dele, no pronunciamento, falando do lado. O Lira, né, praticamente aí mais um vassalo aí do Bolsonaro, mais bandido, a serviço do dinheiro. Ele não vai cair, velho. Ele não vai cair. Eu acreditava até então que a única possibilidade do presidente
de um presidente da Câmara aceitar um pedido de impeachment seria se fosse um outro tipo de liderança. Mas foi mais uma vez, né? Mais uma vez, o Congresso foi comprado pelas pautas dessas elites que se perpetuam no poder, que sempre estiveram. E a Dilma caiu justamente porque não comprou na época os parlamentares, e o Eduardo Cunha, com o rabo preso, abriu o processo de impeachment porque ela não compactuou, ela não contemporizou com a roubalheira que estava tendo lá. Era um momento, era uma forquilha, uma esquina, uma curva de estrada que a gente estava tomando em 2016. Ou a gente combatia a corrupção de forma séria, ou a gente ficava brincando de perseguir o PT e deixar o PSDB e os caras do MDB de lado. Quando a Dilma tomou uma postura séria para investigar a todos, os caras abriram o impeachment porque viram que não iam conseguir salvar com ela. E por isso que o Temer falou que ela é íntegra, porque ela não se rendeu às chantagens do Congresso. Eu quero só voltar um segundo, eu acho que foi o Valmir que falou sobre a questão da eleição da Câmara dos Deputados. Eu vou dizer algo que me preocupa muito, tá? O governo conseguiu fechar com seus aliados a Câmara e o Senado. Ou seja, ele está com o Congresso inteiro na mão. O STF pode espernear o que for, ele só pode falar quando e se for provocado. Então, eu acho que estamos assim, sinuca de bico muito complicada nesse momento para o governo. Para pensar um segundo. A oposição não está conseguindo levar nada a lugar nenhum. Está se vendendo a troco de nada. O PSOL traiu a Luísa Erundina assim, na maior. Apoiaram um cara e perderam. Tudo isso porque a gente vem falando há muito tempo de união, e a gente não está se unindo. Eu entendo o discurso do Everton, não sou contrário a isso. E tem um problema do passado que precisa ser remediado. O problema é que agora, nesse momento, no presente, nós estamos sendo lesados e a gente não está conseguindo agir agora. O Congresso Nacional está vendido. Nós estamos vendidos no Congresso Nacional. Então, mas você saiu agora uma pesquisa recente que eu acho que é mais preocupante ainda e talvez seja um alerta. Se a esquerda não se unir, o Bolsonaro vai levar em 2022. A pesquisa presidencial está clara. O cara se apropria, o presidente da República está se apropriando de coisas que não são dele, como o auxílio emergencial e tudo mais, obras que foram feitas na época do PT. O que é bom, ele está se apropriando, porque ele fala que quem entrega é quem é lembrado, e ele não está errado. Deu para entender o que eu estou falando? Eu acho que a gente vive um momento na política que olhar para o passado com um retrovisor muito grande não vai resolver o problema do presente. Claro, no presente, claro. Se esse povo não se unir, nós estamos, assim, lascados. Mas André, sabe o que eu acho que a gente está fudido? É com essa relação do Biden com o Bolsonaro. Eu acho que é isso que a gente tem que ficar ligeiro agora, né? Porque o Biden, para colocar sanção no Brasil, é um 2. Ainda mais que ele era amigo do Trump, né? Enfim, foi o último presidente da América do Sul a reconhecer a vitória dele, né? Na maior democracia, então, entre aspas, maior democracia do mundo. E aí, né? Soltaram um puta de documento aí lá com entidades falando sobre um dossiê do governo Bolsonaro. Eu ia falar isso agora. Desmatamento da Amazônia, né? E aí várias outras restrições. Isso me preocupa, porque aonde estaremos? Peraí, a China arranja treta por causa de nada. Mudou a gestão dos Estados Unidos, vai arranjar treta também? Qual que é, né? E qual que é o Brasil? Porque haverá, com certeza, um esforço para retirar o Brasil de algumas posições de destaque no jogo internacional. Nesse documento ele vai falar sobre a exclusão do Brasil do G7 e do G20. A dificuldade de entrar na OCDE. Pode falar.
Relaxa, nossa, a gente tem um chanceler aí hoje, você viu a última foto do cara lá, motivo de chacota? A foto de 007. Acho que Matou a pau, Alisson. É isso aí. Eu acho que assim, ó. Tá tirando. Vamos lá. Eu vou de trás pra frente nessa história. Nosso 007 lá do Itamaraty. Nosso 007 do Itamaraty vai fazer acontecer. O duro é que assim, nós somos motivo de piada no mundo, Alisson. Como é que a gente tem? Não, para pra pensar. Sabe, o cara tá tirando foto, tipo, a lá de James Bond. Pega um presidente da República que tenha falado isso sério em rede nacional, numa entrevista, que se você tomar vacina, você vai virar jacaré. Cara, isso é motivo de piada pronta. Não, e hoje entendeu? Nós somos motivo de gargalhada internacional. O Biden, ô Valzão, eu acho que assim, pra ele, depois daquilo, se a gente não resolver na saliva, a gente resolve na pólvora. Ah, amigão. Vocês iriam pra guerra? Vocês iriam pra guerra? Essa é a pergunta que eu tenho. Vocês iriam pra guerra? Eu não iria jamais, velho. Não, eu não iria jamais. Agora. Eu já virava desertor agora. Ele apareceu com uma faixa lá, Globo Lixo, uma multidão lá, que ele foi inaugurar uma quadra. Tá trabalhando pra caramba. Um trabalho assim que... Ele tá recebendo a Record, só pode Edir Macedo. É muito trabalho. Não, tá mas não, o Edir Macedo recebe todos eles. Tá recebendo todos. Opa! Não, mas sempre recebeu. Sim. Ele sempre mas agora fica maior, né? Basta você lembrar que na época da Dilma, ele era favorável ao aborto. Agora numa pauta agora, né, do governo extremamente conservador, fala, não, que... Sabe? Veja bem, ele dança conforme a música. Não, mas agora... Continua. Só pra finalizar. Esses caras, eles dançam o que estiver tocando. Né? Eles não me surpreendem, Voltando agora à pauta do dossiê lá que entregaram o presidente dos Estados Unidos. É uma coisa que já era uma tendência já, né? Assim, ele está se tornando uma para, a gente tem um lunático como chanceler, né? Olavista. Já era de se esperar, né? Mas pela primeira vez a gente tem um governo que pode legitimar um discurso de ingerência de potências. Né? Pela primeira vez aquele discurso assim, a Amazônia precisa de cuidados, e que o governo brasileiro está sendo incompetente, se acaba legitimando uma invasão, uma ingerência, algum pretexto para se ingerir nos nossos recursos. Botar culpa no próprio povo, né, cara? Botar culpa no povo é necessário. Você tá expondo o Brasil de uma forma que, tipo assim, o que essa galera precisa para ingerir num país rico em recursos como o nosso são pretextos. E ele começou a legitimar esse pretexto, que antes não havia, né? Por fato de ter boas relações, sempre ter. Sim. Nos proteger. Agora. Sobre isso eu quero fazer só um parênteses na fala do Alisson aí, que ele falou do Olavo de Carvalho. Eu quero falar só esse trecho, aí a gente já volta pro assunto mais sério. Na verdade é o seguinte, cara, vamos falar uma coisa. Só o Brasil também para produzir cada coisinha maravilhosa. A gente tem um astrólogo que se diz filósofo. Esse é o Olavo de Carvalho. E nós somos o único país no mundo que tem um Vini, mexe a cadeira e vem mexendo na minha cara, que é formado em filosofia. Nós invertemos tudo aqui, rapaz. É uma questão de loucura, viu? Ele é Brasil. Mas sobre essa relação Brasil e Estados Unidos, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, cara. Esse atual governo voltou à estaca dos anos 90. A gente tem de novo como maior e principal parceiro comercial internacional os Estados Unidos. Se o Biden, na preocupação do Valzão, retira esse apoio, essas parcerias comerciais, eu acho que vai ser ruim para a economia, mas pode ser ótimo para uma eleição 2022 para esse cara não se reeleger. Não, mas não dá mais para ficar pior para a economia, cara. A real aqui não dá mais. Né?
Eu acho que até dá, viu? Eu acho que até dá, porque tem uma classe média ainda que não sentiu a água bater na bunda, tá pagando uma gasolina um pouco mais caro, um gás um pouco mais caro, mas ainda a água não bateu na bunda. Eu acho que as coisas podem piorar, sim. Cara. Não, a classe média é o peso da balança, né, mano? Se o bagulho ficar muito cara, eu tenho Deus na madeira de piroca que segura a realidade econômica. Tá? Não, mas já tá muito mal. A classe média já tá sentindo. Basta você ir no mercado, basta você ver essa inflação nesse nível, do jeito que tá, né? A classe média já está sentindo. E os panelaços voltaram, né? Que é mais indicador do que insatisfação de classe média é panelaço. Em Pirituba você não tem panelaço, mas agora você for no você for na Saúde, no Paraíso, aí já é panela, exato. É porque aqui é um bairro operário, segundo o Cássio. Aí o pessoal só quer saber de trabalhar e usa a cidade como cidade dormitório, aí vem aqui só dorme para descansar, por isso que não bate panela. Segundo a tese dele, eu não sei. Me permite discordar dessa visão de vocês aí, que tá tendo panelaço de novo. Eu acho que tá tendo panelaço de quem é contra o Bolsonaro. Mas eu não acredito em nenhum bolsonarista arrependido. Eu, André, particularmente, na minha opinião, no meu ponto de vista, não acredito em nenhum bolsonarista arrependido. Eu acho que a classe média tá gostando muito dessa situação. Cara, eu conheço, cara, que é assim, a classe média mesmo. E o cara, tipo, pra ele tá bom, entendeu? E a fala deles vai ser esta por muito tempo, que é o quê? Aí o PT, mas você preferiu o Lula? Você preferia... Quem você preferia? Cara, eu preferia o capeta, mas eu não preferia o Bolsonaro, entendeu? Já que era pra ficar ruim, pra gente ficar no inferno, que a gente entregasse realmente pra quem merece, sabe? Mas eu não acredito nessa história também, assim, em Pirituba não tem panelaço. É lógico que não tem. Esse é o tipo de reduto do bolsonarista, entendeu? Verdade. Jaraguá, Pirituba, esse é o reduto do bolsonarista, que é o pobre de direita. Lá, é isso mesmo, Pompeia, é isso aí. É esse que é o lugar que esses caras estão infectados. Não, mas Pompeia, ali ó, Pompeia, tá, não, voltou, gente, pelo amor, porque a gente não escuta aqui, voltou, a classe média, né, essa classe média é nesses lugares aí, cara que ganha 15 conto por mês, né. É classe média. Não, é a classe média, 15 mil reais por mês, um cara de classe, o que é 15 mil reais por mês para um cara de classe alta? Nada não, mas mesmo enfim, né? Eu acho assim que a classe média tá se revoltando, né? Com isso, mas é aquilo, vai sair mesmo que. E outra coisa, a sorte do Bolsonaro também foi uma pandemia que não deixou as ruas gritarem. A lógica. Né? Voltando com o Indisciplina. Paulzão, eu ia comentar um negócio que você falou, mas me fugiu. Eu só queria, só para fechar, ou não sei, para complementar, a gente pode continuar falando sobre essa eleição da Câmara e do Senado. Eu tenho ouvido algumas opiniões falando que, na verdade, a partir de agora, não é porque venceu os líderes do governo lá na presidência, que o governo vai dominar tudo, muito pelo contrário, né? Porque agora ele está devendo favor, não foi só o dinheiro que comprou os votos do Centrão, agora o governo deve favores de cargos em grandes estatais, em grandes bancos, cargos de gerência, de diretoria, ministérios foram equipados, né? Inclusive saiu, não sei se foi hoje ou ontem, uma nota da Andréa Sadi, da Globo News, falando que quem está sendo cotado para substituir esse Ernesto, nosso querido James Bond, 007, no Ministério do Itamaraty, é o nosso excelentíssimo Fernando Collor, cara. Você já viu maior fisiologismo do que esse? O cara foi um baita do ladrãozão, roubou todos os nossos idosos aqui na década de 90 e tá voltando como ministro da Relação Exterior. O Bolsonaro não ia acabar com a corrupção. Então... Mas, ô Everton, o que você tá colocando aí é o que a gente já sabe, é mais do mesmo.
Brasil com esses caras é literalmente o dono, o cara que abre a porta da prisão é tão bandido quanto aquele que ele está protegendo do lado de dentro. Sim, mas a gente sabe disso, a gente sabe, mas nosso ouvinte não sabe muitas vezes o que está acontecendo. Então vale a pena a gente falar do que está acontecendo, porque a derrocada do Bolsonaro a partir de agora vai ser iminente, cara. Ele vai começar a prestar o serviço. Ele vai começar a prestar os favores que ele deve para o Centrão, e o Centrão vai afundar o governo dele. E ele vai ficar na mão do Centrão, qualquer pisada na jaca, qualquer pisada na banana, o Centrão não pensa duas vezes, você pode ter certeza. Pode ser que o presidente não aprove a abertura, mas os congressistas eu entendo que vocês estão falando, o Valmir estava falando do movimento de ir para a rua, e você está falando dessa autoqueda destrutiva do governo. Sim. Eu não aposto nisso. Eu não aposto que esses caras vão cair. Não aposto que esse cara vai cair, e eu acho que ele corre o risco de se reeleger. Ele está fazendo a política do mais do mesmo, e ele está se fortalecendo politicamente. E ele não está perdendo apoio popular. Eu estou indo... Olha, eu que odeio o Bolsonaro, estou indo contra a ideia de vocês. Mas eu acho que ele não está perdendo apoio popular. Ele poderia perder, mas ele não está. André, você está pensando há 2 anos na frente, mas você tem que entender que nessa semana e a semana passada foram liberadas as conversas, cara, da Lava Jato, demonstrando que foi um golpe. A mídia tradicional não vai dar ênfase que é necessária para esse caso. O brasileiro está mais pobre, os patrimônios do Brasil estão sendo roubados, só que eles não vão fazer essa meia-culpa de mostrar os áudios e a conversa do Moro para mostrar que a Dilma e o Lula, na verdade, sofreram um golpe o Lula para não ser eleito em 18 e a Dilma passar em 16, e eles aplicarem uma agenda neoliberal que a gente está conhecendo agora, que está acontecendo. Então, eu acredito que é basicamente isso a minha análise, assim. Não, eu acho que o Bolsonaro vai levar o Brasil na banguela, cara. Uhum. Ele engatou aí a presidência da Câmara e ele vai levar o país na banguela com acordo do caralho. Só que é o seguinte, a hora que esses caras de grana do Congresso começarem a tomar prejuízo, qualquer prejuízo que seja, vão derrubar ele. Essa é a possibilidade. Mas, se ele fizer do Congresso um esquema muito grande, porque é tudo esquema, velho. A real é que é tudo esquema. Pagar os caras que tem que pagar. A bancada ruralista está ganhando muito dinheiro com dólar alto, a bancada da Bíblia está ganhando muito dinheiro com isenção de imposto, a bancada da bala está sendo beneficiada com os projetos agora que eles querem liberar porte e posse. Então, tudo isso envolve um cartel gigantesco por trás. Só o único que não faz lobby lá dentro é o pobre trabalhador, velho. Se liberasse o porte de arma, você teria arma? Olha, poderia até ter, cara. Não sou contra você ter uma arma em casa. Agora, a gente sabendo da cultura do brasileiro, e a gente já teve uma experiência aqui na década de 80, cara. E os homicídios eram altíssimos, não era nada baixo, cara. E a gente eu sou contrário ao posse de arma, mas eu até queria voltar um segundinho nessa conversa. Sinceramente, o que vocês estão falando para mim só reforça a minha tese. Eu sei que a grande mídia não vai fazer essa meia-culpa, ou então vai fazer aquele chorinho de neném, sabe? Para falar, nós erramos em ter contado o dedo pro mundo para Dilma. Mas eles vão dar uma ênfase muito pequena a essa questão. E isso, na minha opinião, no meu ponto de vista, Everton, só ressalta uma coisa para ele. Sabe o que é o quê? Ressalta o discurso da esquerda e, ao mesmo tempo, vai esquentar esse discurso dessa extrema-direita, que vai falar o seguinte: tá vendo? Os caras fazem conchavo com o STF, porque a gente sabe que é sempre esse tipo de discursinho, entendeu? Agora, por que eu sou contrário à posse e o porte de arma? Tá? Por que eu sou contrário aos dois? Eu acho que o brasileiro
nesse momento, ele já tem uma vontade muito acirrada na discussão. Nós já somos jogadores muito ávidos na internet, né? E nós sabemos o quanto nós sofremos, às vezes, com brigas, achincoalhos, que não condizem com a verdade. Você imaginou se esse cara sabe quem é você e ele tem um posse e porte de arma? Certo? Isso, para mim, dá uma... Na minha opinião, para dar uma M, não custa nada, sabe? Eu acho que a gente não está preparado como população, como ser humano, para ter uma população armada. E também não vejo a necessidade disso. Não sei vocês aí. E o Alisson? Mano, é um cenário tão imprevisível. Assim, real mesmo. Real. Eu acho que ele vai chegar forte. Não vai cair. Tá ligado? O Centrão ele comprou para o Centrão. Isso também demonstra que eu sei que a Dilma tomou um golpe, ela tomou um golpe de fato, isso é inegável. Só demonstra que... Mas aí quando você compara, né? O Temer que estava com um fio de popularidade, escândalo lá da JBS, o Caralho 4, gravações, tudo, não caiu. Bolsonaro cambaleado aí com os filhos, com a PF na cola dos filhos, se ele cai, a família toda vai presa. Não vai cair. Não caiu até agora com todos esses absurdos. Que demonstra também um pouquinho de uma falta de habilidade política da Dilma de, sabe, ceder ao jogo, porque com Lula isso não aconteceria nem ferrando, tá ligado? Com certeza na época do Mensalão os caras também tentaram sondar essa possibilidade de dar um golpe ali, aproveitar a situação. Mas o maluco tem uma habilidade, o que demonstra que, por mais que ela tinha boas intenções, ela não sabia se relacionar com o Congresso, né? Fazer o jogo. Foi outro que caiu por ser honesto. Não sofreu golpe porque ele tinha um apoio popular gigantesco, né? Os caras não eram nem loucos de mexer com ele, né? Agora sondagem. Os caras chegaram a consultar o vice na época, que era aquele outro, esqueci lá de câncer. José PL. Seu? Não. José Alencar, eu acho. José Alencar. Os caras chegaram. Ela pagou um pouco pela teimosia e falta de habilidade política. Faltou aquela coisa assim de mergulhar na real política mesmo, né? Faltou um pouco disso, porque você vê que dois canalhas permaneceram cometendo o que cometeram, conseguiram terminar o mandato e provavelmente isso aí vai terminar também. Mas é aquela coisa, o Centrão também vai cobrar um preço alto. Eu acho que Alisson, eu tenho uma pergunta direta para você sobre o que você está falando aí. Veja bem, o que você, pelo que eu estou entendendo, você acha que se ela tivesse cedido um pouco a velha política, quando o Cunha procurou ela, falou, me defende, que eu te defendo, você acha que ela deveria ter, de certa maneira, ter esse traquejo político, ter se vendido um pouco para se manter no cargo e levar o mandato até o final? Ou você acha que ela pecou pelo excesso de orgulho, pelos valores dela? O cargo tinha que ser mantido de qualquer forma. É tipo uma guerra dos tronos, tem que manter o cargo. Porque, tipo, essa virtude não alimenta o restante da população. A virtude do que adianta, você tem que evitar o maior dano. Se você faz política para o bem comum, você sabe que você precisa permanecer no cargo para essa política proporcionar algum retorno para aquela população mais carente. E uma vez você cair, de nada adiantou ter aquela virtude, cair, porque aí você não vai ter nenhum nem outro. Você não vai ter o cargo e nem vai ter a política para beneficiar aquele público que você pretende. Logo você perde tudo. Tô falando que houve. Mas aí eu tenho uma pergunta voltada para vocês três, mas primeiro eu queria te ouvir, Alisson. Você acha que essa não é a política do mais do mesmo? Especificamente, pontualmente, a gente está falando que a política do toma lá da cá, que a Dilma correu, não é a mesma que o Bolsonaro está fazendo agora? Cara, não é a mesma que eu, André, sou contrário. Eu, André, sou contrário. O PT sempre fez desde o início. Você acha que ele costurou um acordo com o Temer à toa? Você acha que o PT escolheu concordou com o Temer como vice à toa? Então, sempre ocorreu isso. Então, infelizmente, a gente tem que se pensar em palco melhor aí, de como fazer um governo presidencialista, de coalização, que não supra
efeitos negativos. Mas desculpa interromper, mas a questão foi outra. A questão foi que os caras foram pegos com a mão na tigela mesmo, roubando, e queriam se safar da Operação Lava Jato, eles já estavam todos indiciados, né? E eu acho assim, você falou, por exemplo, eu discordo nesse ponto, pô, ela saiu, ficou sem nenhuma coisa nem outra, né? Ela ficou, talvez, não sei se você, não foi você que usou essa palavra, foi o André, da questão do orgulho, mas ela saiu sim com algo muito maior, que é a honra dela intacta, né? Que é o caráter, coisa que ninguém compra, né? E que hoje a história, e amanhã a história vai contar isso, que ela não se vendeu pra defender ninguém. Eu vou falar uma coisa aqui. Se não tiver o PMDB, ninguém governa. Ninguém governa nessa porra, velho. Se não tiver o PMDB, pelo amor de Deus. Ó, redemocratização, 85. Quem que era? Zé Sarney. Qual que era o partido? Então. 92, Caio Collor. Quem que é o vice do Collor? O Itamar Franco. Sarney do PMDB. Ah, então, filho. Não, quando caiu o Collor, não. Quando caiu o Collor, foi o Itamar Franco. O Itamar Franco era do PFL. Não. Itamar Franco é do PMDB, pô. Itamar Franco é do PMDB. Itamar Franco, eu não sei se o Itamar Franco era do PMDB. Eu sei que o Sarney era do PMDB. Opa, é PMDB. Você não cai, você pode ser o mais honesto possível. Se não tiver uma relação boa com o Congresso te derruba. Ela caiu por ser honesta. Exatamente. Então, mas olha que loucura. A gente está condenando. Temer não caiu. Vou fazer um pouco o papel do advogado do diabo aqui, porque eu gosto de ver o pau comendo. A gente escolheu bem a presidente, mas não escolheu bem o Congresso, infelizmente. Não, a questão eu acho que é a seguinte: para ver o pau comendo. Presidente. Vocês não acham aí, talvez. A gente está falando tanto do Bolsonaro nessa questão de ele ter comprado o Centrão e a Dilma não ter comprado. Qual que é a diferença nossa, principal deles? E se não tem o Congresso, se não tem o apoio, por que a gente não faz, por exemplo, inserções diárias? Não diárias, mas a cada 2, 3 dias. O presidente da República tem esse direito, essa prerrogativa de ir na rede nacional e sentar o cacete nos caras que estão jogando contra ele. Não é melhor, às vezes, você ser honesto com você e com a população que você não está conseguindo governar pela inabilidade do Congresso e destinar na bunda da pessoa certa? Ou é melhor você vender cargo, liberar verba, entendeu? Vender de fato o Congresso. Coisa excludente da outra. Não é excludente. Até porque você consegue comprar o Congresso de maneira legítima. Porque emenda parlamentar é uma prática normal. É uma prática legalista do Congresso. Você pode ir lá e emitir uma emenda parlamentar, por mais que possa prejudicar o caixa, aí cada parlamentar vai dar seu destino para aquilo lá. Tem parlamentar que vai receber aquilo e vai usar de forma honesta. Tem parlamentar que vai receber aquilo e vai superfaturar as suas iniciativas lá, os seus contratos. Enfim, emenda parlamentar é algo legítimo. Loteamento de cargo é um mecanismo previsto e legítimo. Ele tem que ser ocupado, porque de qualquer forma ele vai ter que ser ocupado, está no regulamento. Então, mas até a comunicação, o PT pecou. Que ela quis começar a fazer a comunicação aos 47 do segundo tempo. Eu me lembro que ela liberou Minha Casa Minha Vida lá, faixa 1 para entidades, que é Minha Casa Minha Vida voltado para movimentos sociais de moradia, eles produzir, né? Ela liberou faltando poucas semanas, sabe? Tipo, ela quis ir para a rua faltando poucas semanas. Tipo assim, e são trocentos relatos de vários parlamentares que falam que ela não tinha traquejo com os parlamentares, ela tinha uma postura totalmente isolada, ela não conversava com ninguém, ela tinha esse jeito dela. Cara, é um congresso canalha, a gente está vendo agora, esse cara é um genocida, ele podia estar indo para o tribunal de Haia, e não vai. Ele se utilizou de mecanismo que, você tem ideia, ele usou de mecanismos legais mesmo, essa emenda, que o STF não pode enquadrá-lo. Vamos supor que se um partido lá vai lá e provoca o STF, falando, houve emenda, não sei o que, disso. O maluco injetou 3 bilhões de emenda parlamentar. O Congresso não dá. Realmente, isso não é motivo mesmo para impeachment. Os motivos são outros. Isso aí que você falou. Não, mas eu não estou dizendo que isso é motivo para impeachment. Não foi isso que eu disse. A minha pergunta foi até mais antes do que isso.
O que nos difere do outro lado, se nós concordamos que liberar a verba parlamentar é um jeito de fazer o jogo político acontecer e, assim, sem perder a nossa honestidade, sem perder a nossa identidade. Entende o que eu estou dizendo? Na minha visão, assim, qual que é a nossa diferença, teoricamente, nesse sentido, não no sentido humano que esse presidente não tem, que eu estou falando, qual é a nossa diferença nesse sentido? A gente fez praticamente as mesmas coisas, o Lula fez as mesmas coisas. A única vez que a Dilma negou alguma coisa para o presidente da Câmara na época foi o que levou à queda dela. Inclusive, a queda dele também. Entendeu? A própria queda do Eduardo Cunha. Então, o que honestidade a gente quer? Qual é a transparência que nós queremos? Eu acho que é essa provocação que eu estou fazendo para vocês. Ela poderia ter continuado honesta, não ia deixar de ser honesta ao calar e comprar esse apoio político do Congresso. Mas aí ela até porque não havia nenhuma ilegalidade ela tentar manobrar um apoio político. Todo o apoio que ela ia tentar ali reverter um impeachment, vamos supor, ia ter um preço. Vocês acham que ela ia conseguir virar o placar do impeachment sem dar um retorno para essa galera? De qualquer forma, o retorno era justamente isentar de alguma forma a investigação que eles estavam com a mão na cumbuca, né? Sim, isso foi uma das coisas. A Lava Jato forçou. E outra coisa, a rua. Havia rua, cara. Você vai lá saber qual foi o patrocínio desses documentos. E a gente pode saber quantos. Existem algumas matérias de férias sobre algumas coisas, alguns patrocínios de think tanks, essas coisas. Hoje, esse centrão aí, ele está comprado até a página 2. Se tiver rua, a depender da pressão popular das ruas e a situação econômica, o fim do auxílio emergencial, isso pode fazer o centrão comprar um impeachment. Porque vai estar em uma situação já inadmissível, e aí não vai ter dinheiro algum que faça o centrão voltar atrás. Porque a gente está em plena pandemia, o genocídio está ocorrendo, não tem, a situação econômica está drástica, sem sinais de recuperação futura a curto prazo. Então, a única coisa que não ferrou esse governo ainda foi a falta de rua. Não está tendo movimento de rua. Até por a lógica da pandemia. Acho que quando tiver rua, o movimento de rua pode puxar uma greve de caminhoneiro, por exemplo. Por exemplo, talvez. Mas assim, o movimento de rua vai repercutir, e aquela galera que vai no supermercado vai começar a correlacionar alto do preço dos insumos alimentares, dos insumos domésticos, como água, luz, gás, com um problema. Aí a gente vai começar a procurar um bode expiatório. Um bode expiatório também. E essa foi a participação do pessoal do Pirituba Connection aqui no Indisciplina, Pedagogia Libertária e Educação Popular. Aguardamos vocês nas próximas edições do programa. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima. Indisciplina.